Olá, pessoal. Bom dia a todos. Meu nome é Bruno Fades Arpelon, sou diretor de inovação e sustentabilidade aqui da Câmara Brasil-Alemanha. É um prazer estar com todos e todas vocês. Apenas um recado inicial, antes que a gente dê início à nossa agenda do evento de hoje. O evento conta com tradução simultânea, português e inglês, que pode ser ativada aqui pelo próprio Zoom. Para algumas pessoas pode estar no rodapé, para outras pessoas pode estar no cabeçalho, mas está anunciado e intitulado de interpretação ou interpretation. Então, fica à vontade, pessoal, para quem quiser acompanhar em inglês. E comento isso pois um dos momentos da nossa apresentação de hoje, do nosso convidado especial, Marcos Zibert, representante da Deutsche Messe, será em inglês. Então, nesse momento, nós anunciaremos na hora, mas quem quiser acompanhar em português, então, terá essa tradução disponível. Algumas palavras iniciais, antes de darmos início ao nosso evento. Como já sabe, o objetivo de hoje é falar um pouco mais sobre Hannover Messe, a potência que essa feira é no sentido de tecnologias industriais, e, além disso, uma oportunidade única para o Brasil e para as nossas empresas aqui estabelecidas, de explorarem novas parcerias, expandir internacionalmente seus negócios e também atrair investimentos estratégicos. Como será comentado e conversado hoje, o Brasil é um país parceiro da Hannover Messe 2026, e isso é uma oportunidade muito especial para nós, principalmente considerando essa corrida global para a descarbonização da indústria. E, acima de tudo isso, o Brasil e a Alemanha são parceiros estratégicos, nós temos a discussão do EU-Mercosul, e, acima de tudo, quando a gente fala de Hannover Messe, não falamos apenas de Alemanha, a gente fala de todo mundo. A gente vai comentar muito isso hoje para vocês. Mas a Hannover Messe não é somente a maior feira da Alemanha, mas a maior feira de tecnologias industriais de todo o mundo. Então, de fato, essa oportunidade para nós é uma oportunidade única, e o nosso objetivo hoje é explorar um pouco mais isso com vocês, a partir de falas da Deutsche Messe, da PEX, que é o líder desse projeto com o Brasil País Parceiro 2026, e também alguns colegas que já têm a experiência e expertise de participar de outras edições da Hannover Messe, como o Luciano aqui representando a Fiergs, e também os colegas da Novus Automation. Então, essa é um pouco da composição do nosso evento de hoje. Nós seguiremos até às 11 horas. Um outro recado rápido: durante as apresentações, nós não teremos momento de perguntas ou discussão, mas teremos um momento reservado no final para isso. Então, vão anotando, guardando suas dúvidas, e no final a gente abre então para uma conversa aberta com todos e possíveis esclarecimentos. Mas para que a gente possa começar oficialmente nosso evento, então, eu gostaria de passar um vídeo da nossa vice-presidente executiva, a Bárbara Connor, que vai saudar a todos e começar então nosso dia de hoje. Muito bom dia. O meu nome é Bárbara Conner, sou vice-presidente executiva da Câmara Brasil-Alemanha em São Paulo e com muita alegria e muito prazer dou as bem-vindas para vocês nesse encontro sobre a Hannover Messe 2026. Por quê? Porque o Brasil vai ser convidado especial nessa ocasião que o mundo inteiro se encontra em Hannover, essa cidade que é o host da Feira Internacional Industrial Tecnológica maior do mundo. O mundo, nessa ocasião, vai estar em Hannover e Brasil vai ser um país convidado especial. Isso significa que a sua empresa, a sua instituição e vocês têm a maior exposição para apresentar as suas tecnologias, a sua expertise e tudo o que o Brasil tem para oferecer para esse mundo e muitas soluções que o Brasil tem para os desafios que o mundo tem hoje em dia. Então, eu convido vocês a participar nesse projeto. A Câmara, a HK Brasil, é representante oficial da Deutsche Messe AG no Brasil e nosso parceiro e o responsável para o projeto é a Apex, o nosso parceiro, e todos os outros parceiros que vamos precisar para fazer um êxito, um sucesso desse projeto Hannover Messe Parceiro Brasil 2026. Muito obrigada por participar hoje e estamos à sua inteira disposição. Daqui para frente, a equipe toda está trabalhando nesse projeto. Bem-vindas e muito sucesso. Com isso, então, com as palavras iniciais da nossa vice-presidente, Bárbara Executiva, damos início à nossa agenda de hoje.
Começando falando um pouco mais sobre a própria Hannover Messe, e para isso nós temos um convidado especial, como comentado antes, Marco Zibert, que é representante da Deutsche Messe Alemanha, vem liderando a parte de internacionalização e public affairs desde 2007, e também vem trabalhando em projetos de globalização da Hannover Messe há mais de 18 anos. Nesse momento agora nós vamos trocar para o inglês, so now we are switch to English, e para quem quiser então utilizar a interpretação, basta acessar aqui no rodapé ou no cabeçalho do Zoom. So Marco, I have already introduced you. Thank you a lot for being with us again. Thank you a lot for this partnership that we're building these last years. And feel free to start when you want. We are seeing your screen now. Yeah. Yes, can you see my screen? In full mode. Yes, perfect. Perfect. Thank you very much, Bruno. Yes, thank you very much for having the opportunity to present the Hannover Messe and all the backgrounds about this great event to you. Thank you so much to Apex Brazil, to the German Chamber of Commerce in Sao Paulo, and my good friend Luciano, good to see you from FIEX. And so it's very great to have this opportunity. Yeah, for us, it's a big honor, and listen to the words of Barbara is a great opportunity having Brazil as a partner country next year for the Hannover Messe. And so for the historical background, I think it's interesting to see and to know that Hannover Messe was already founded in 1947, right after World War II. So even before the Republic of Germany existed, we starting Hannover Messe together with our partners from the Western Alliance to recover industry and business. Since decades, we are having a partner country every year. And for every country, it's a great opportunity to present the industry and innovations from those countries. Maybe for you, it's interesting having the background that the first partner country in 1980 was Brazil. So I think it's really great to have Brazil again as a partner country. What about Hannover Messe? Give me the chance to just introduce you our vision. And our vision is to present to countries, to industry leaders, a platform to connect industries all over the industry sectors, all across the sectors of industry. Second, international reach. So we are a global event based in the middle of Europe, but the tradition and history of Hanover is always having exhibitors and visitors from all over the world to have that's the third point, to having a hub for industry, policy, and society. Every year, Hannover Messe covers the main topics of the global industry. And not only what we are exactly seeing today, but also about the future of industry. Just giving you some highlights from our preparations. Actually, we are talking about Manufacturing X Industry 4.0. Just to mention all about this topic, Industry 4.0 has been founded at Hannover Messe already in 2011. So you see it's an ongoing process for the industrial automation business. But of course, and I was traveling to Brazil a lot of time already. It's wonderful to learn what's happening in Brazil, what you're doing regarding other innovations, exactly for energy, for industry, and digitalization, artificial intelligence, machine learning, carbon neutral production, and everything about hydrogen and fuel cells. So it's a mix of all the sectors of industry, what we are presenting at the Hannover Messe. And as you can see, here is an overview about the global ecosystems of the industry. This is our DNA. So as we have learned in the past decades, in the past 10, 15 years, all industry sectors are already connected, working hand in hand, starting with research and technology, innovation with university and institutions, about the education process, coming from energy solutions to keep the industry running, up to the newest developments with renewable energy, energy efficiency focus,
The traditional areas like industrial automation, process automation, driven by robotics, by drive technologies, by logistics solutions, going further to the digital systems, IT and software, 5G technologies, artificial intelligence. So all these technologies are working together in the industry. And this is exactly what Hannover Messe presents in the global focus, all industry sectors. A couple of years ago, a journalist asked me, please give us the idea of Hannover Messe in a short sentence. I thought about it, which is not easy to find. And I thought about it and I found a nice sentence that I said, okay, everything you need to run a factory, you will find at Hannover Messe. And we internally also call it the Olympic Games of the global industry. Just giving you an overview about our exhibitors and visitors outreach. So you can see we are based in Germany, we are based in Europe, but our DNA from the beginning was a global outreach. So we have exhibitors from about 156 countries this year, exhibitors from all over the world, visitors from all over the world coming together in 5 days in Hanover, which makes it even more interesting for you, because you can see and you can learn what are my competitors are doing in other parts of the world without traveling to all around the world, which is very cost expensive and time, needs a lot of time. So all these industry leaders and innovators will be in Hanover at this week. So easy to meet with decision makers, with professionals, with science professionals, and also a lot of press coverage is there, which is even more interesting for Brazil, being a partner country, to present the powerhouse, the green powerhouse of Brazil, technology solutions from Brazil, what you're offering for the Americas, for Europe, and for Asia. Just to giving you some facts and figures about Hannover Messe, this year we hosted about 4,000 exhibitors from about 60 countries with a lot of product and solutions showing at the Hannover Messe. And it's not only the biggest companies, we have a lot of small and medium-sized companies who are part of the global value chain already. So it's also interesting for smaller companies to be there, and of course for startups. And what I have learned in Brazil, traveling around Brazil, there are a lot of startups ready to go to global markets to find investors, to showing up with their cutting-edge innovations. Close to 130,000 visitors from over 150 countries coming to Hanover, and I think it's very interesting for you that we have really the decision makers in Hanover looking forward to do business and a global media reach. More facts about Hanover. We're also organizing a huge conference program. So it's the opportunity for you to be there to present your products, to find new customers, new partners, but also to have a knowledge transfer with industry leaders from other parts of the world, to see and to learn in conferences, in forums, in seminars, sitting together, discussing opportunities for cooperation and partnerships. And as I mentioned, we are a global show, but a horizontal show. So you can see the size of companies is really covering the total industry. So it's not only the big ones who are there presenting the products. We have a lot of even micro enterprises, small business, of course, large companies, but it's a nice mix of sizes of companies to be in Hanover, to be part of the global value chain. And you see the mix of the technologies areas where those companies coming from. And it's, of course, not only in person. We are already started together with Apex Brazil, with our friends and partners in Brazil, with the Chamber, to building up a digital platform in parallel, using the webpage, the internet presentation of Hannover Messe, using landing pages,
and the social media platforms to promote Brazil as a partner country. So this is an ongoing process, which is already started now, going over the next months up to Hannover Messe, to have a maximum of outreach about the topics of Brazil for the industry. And here's just an overview about our topics we are presenting. It's maybe more or less a kind of a checklist also for you to see, all right, which are the industry sectors we are interesting to participate. As I mentioned, it's a horizontal show. It's covering all industry sectors, but we have structured the Hannover Messe in main sectors: research and technology transfer, which includes innovation clusters, which includes universities, which includes, of course, startups and business development companies. Then the huge sectors of automation and digitalization, which is the traditional industry. We know each other: drive technologies, robotics, process automation solutions, but also IT and software, which is also very interesting, what I have learned in Brazil in your ongoing process for the future of industry. So it really includes IT companies and software companies like IBM, Microsoft, Google is even there, Amazon Web Services is there, SAP, Oracle, and all the all these service providers from this industry are also there. Coming to the third huge platform, which is, of course, energy for industry and industrial infrastructure. Includes engineering parts, including drive solutions, energy infrastructure, hydrogen solutions, grid solutions. So you really see an overview of a global network, and you can have a look on it and see, okay, this is interesting for me as a company to be part of the sector, to find new partners. And this is exactly I would like to underscore in this moment is, of course, you know your market in Brazil or even in South America. For Hannover Messe, your focus should be to open new doors, diversification, to find new markets and new contacts, for example, in Europe, and to be ready to go to other markets to increase your business. It's all about new contacts, new customers, and new partners you normally don't meet in conferences or forums in your home area. So this is the opportunity to learn what are my competitors doing in Japan, in Korea, in China, in India, in Europe, but on the other way, to find new contacts and to be partner of company and solutions providers for your products in Europe and also in Asia. So you see this nice picture. Everything is connected. The industries are connected, and we have a mix of exhibition areas. We have a center stage, that means the conference areas. We have solution labs where smaller groups coming together, users who are looking for specific solutions for their industry, for their factories, and maybe having smaller workshops to discuss how can we joining forces, how can we work together closely. And this is a mix of a program and exhibition areas we are presenting, and in the middle of everything is Brazil as the partner country. So our concept covers, of course, our historical background, bringing politicians, industry leaders together with industry partners, and in one place for 5 days. And we have the German Chancellor. We already invited your president to come to Hanover together with ministers and to present Brazil together with VVIPs from the different states of Brazil, the different regions, and finding partners from other parts of the world. So the concept is a mix of the political agenda, which is really promising for us. You know, the development already with the free trade agreement, which is in an ongoing process, open markets, and finding new partners, promoting Brazil via media, coming together with business associations to supporting your companies. Just giving you a background about former partner countries. This is just a quick overview
of a few countries in the past years, Canada, Norway, Indonesia, Portugal, but also United States, Japan, Korea, France, Italy. It's a mix of overseas and European countries every year presenting a unique partner country. And next year it is, of course, Brazil. And we are bringing together the economic policy level and the business level, and doing business on site. This is what we are looking for, not only presenting products, but also doing business on site. Everything starts with a huge opening ceremony on Sunday night, Sunday evening. It's a VVIP event. So traditionally, the Hannover Messe is opened by the German Chancellor together with the president of the partner country. So as I mentioned, the German Chancellor Merz already confirmed to be there, and we already invited President Lula to come to Hanover together with ministers and representatives from Brazil to be part of this huge event. The nice thing is all Brazilian exhibitors are invited. It's an event only by invitation. All Brazilian exhibitors are invited to be at the event. It's a huge networking opportunity. After the speeches, the keynotes and presentations, we have a networking event where all people coming together even before Hannover Messe opens its doors on Monday morning. Monday morning, we are having a traditional opening walkabout together with your president, with President Lula, with the German Chancellor, and the Anchorage. Traditionally, there is a partner country pavilion, a national pavilion, which is opened, we call it the ribbon cutting, by the president and the German Chancellor, and then they have a walkabout around other exhibitors at the fairground. We are building up a conference program together with our partners, with Apex Brazil and all the partners from Brazil, to present the highlights of Brazil, including the National Pavilion, a conference program. That's the plan. Also organizing a huge business summit on Monday, which is also in our process planning already. And so the goal is bringing business from Brazil together with other business from other parts of the world. Yeah, a very nice event hosted by the partner country is in the middle of the week. We call it halftime party. It's the opportunity for the partner country to invite other exhibitors in an evening event at the National Pavilion to bring the people together, getting leads, and of course having a little bit of fun. We are very curious to see and to learn what Brazil is parting for this event. Media coverage all over the world. Also here, we are working together with Apex Brazil. We are working together with the Chamber and our partners to present Brazilian solutions, innovations before Hannover Messe, via the social media network, via newsletters, and also we are organizing press conferences and also a roadshow to getting more information so we can cover via our press network. So as I mentioned, this year, Canada was partner country, and it was a great success for Canada to present the technology. So you see the structure of topics, you can see the structure of different technology pavilions. So there's a national hub pavilion, and also in other areas, Canadian companies were there presenting their solutions. And we are very happy and honored to have Brazil as a partner country next year. And we are really looking forward working together with you to bring as much as possible companies to the Hannover Messe to present the green power of Brazil, the innovation power of Brazil. So here are a quick overview, a summary. What is the opportunity for Brazil? Attract global investors to come to Brazil, to invest in Brazil, but on the other way also for companies to boost and having increasing export activities to show the world that Brazil is a first-class provider of innovations and solutions. It's an attractive location to invest
not only from Germany, but also other countries of the world to come to Brazil and to invest in Brazil and doing more business and expanding your network with customers around the world. It's a mix of different ports and technologies. We are presenting the solutions. It will be slightly different for next year. We are coming up with this in the upcoming 2 weeks. And to give you the benefits as a company, it's a chance to meet new customers from other parts of the world, to learn about the policy agendas from other countries and finding out new opportunities, finding investment partners, and also doing more business together with our other industry leaders. So finally, again, new customers, meeting decision makers, learning about the industry solutions all over the world, getting knowledge, leads, contacts and collaborations into contracts, and of course, business value. That's why we are doing it. All right, thank you so much. Hi, Marco. Thank you a lot for the presentation. It was amazing to go a little bit deeper in the facts and how relevant the fair and the event is for us and for the whole world. So thank you a lot. And in the end of the event, we'll have more time to discuss with you some questions also from the public. So stay with us and see you soon here in the agenda. So now, switching back to Portuguese, voltando para o português agora, pessoal. Nós teremos uma apresentação da Márcia Nejaim. A Márcia da Apex é graduada em administração, pós-graduada em marketing pela GV, com especialização também pela Universidade de Harvard e também de Nottingham. E vinda do setor privado, a Márcia está hoje como representante regional da Apex Brasil no escritório localizado em São Paulo e também uma das líderes aí na participação do Brasil na Hannover Messe 2026. Então, Márcia, é um prazer tê-la novamente conosco. Nós estamos vendo a sua apresentação, não no modo tela cheia. Agora eu acho que vai, só um minutinho. Bom dia a todos. Fica E tranquilo. agora, tá dando certo? Veja aí se entrou. Ainda não, agora foi, perfeito. Ótimo, deixa eu só ajeitar aqui minha tela. Bom dia a todos. É um prazer estar com vocês aqui. Eu estou tão animada que eu só ando com o meu cup of tea aqui da Hannover, Marco. A gift that you gave to us. É muito animado a gente poder ver essa oportunidade do Brasil como país parceiro da Hannover Messe, que é a maior feira de soluções para a indústria do mundo. Realmente é impressionante o tamanho da feira, a qualidade da feira e as oportunidades de negócios que são colocadas para as empresas que lá participam. E a gente está como país parceiro da Hannover Messe, é uma oportunidade singular. Vocês podem imaginar o que era o Brasil no século passado, o que é o Brasil agora, né? Quando o Brasil foi a primeira vez que o Brasil foi país parceiro, a gente não tinha muitas das coisas que hoje existem no Brasil. Então, eu não posso deixar de falar que é uma feira que, além de ter oportunidade de negócios, também é uma plataforma da gente mostrar as qualificações do Brasil, que o Brasil tem para oferecer, em particular nesse momento em que o mundo vive, de um momento de transição energética, onde o Brasil pode mostrar, né, além das suas qualidades aí verdes, mas também o seu potencial no desenvolvimento da sua indústria, né? Então, a gente está falando aqui de um dos maiores produtores de biocombustíveis do mundo. Nós somos o segundo maior produtor de etanol, somos uma liderança na energia eólica, energia solar, nós somos uma grande liderança em terras raras. O Brasil tem a matriz energética mais limpa do G20, mais de 49% da nossa matriz energética é feita de combustíveis, né, de energia renovável, aliás, mais de 90% da matriz elétrica também. Temos um potencial gigante e estamos na frente de muitos países para o desenvolvimento do SAF, do combustível para aviação, além do hidrogênio sustentável, entre tantas outras características importantes do Brasil. A gente tem visto um impulso muito grande para
do que a gente chama da Nova Indústria Brasil, um programa que o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços lançou. A Apex Brasil, como muitos de vocês sabem, é a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Atração de Investimentos Estrangeiros. Nós somos uma agência do governo federal ligada ao MDI, que é o Ministério do Desenvolvimento, e esse programa tem tudo a ver com a Hannover Messe, né? São mais de 500 bilhões de reais que têm sido colocados até 2026 de fundo perdido e também de financiamento para a indústria, para o desenvolvimento da indústria, em diversas áreas, né, dos segmentos da indústria. A gente está falando de energias renováveis, a gente está falando do setor automotivo, a gente está falando de digitalização, de conectividade. Então, é um programa que tem tudo a ver com essa feira, que já está em andamento desde o início da gestão desse governo, e a gente vem avançando nessa oportunidade de alavancar ainda mais. Então, percebam que a gente está unindo políticas públicas com ações de promoção comercial, de atração de investimentos, em sintonia com o setor privado, para levar para a Hannover Messe o melhor do Brasil. Então, a gente está falando, vou passar aqui já para o meu próximo slide, a gente está falando de promover o ecossistema de inovação da indústria, então tem um aspecto de imagem, de mostrar o nosso parque industrial, nosso capital humano, pesquisa, desenvolvimento e inovação tecnológica. A gente está falando, de fato, de venda de soluções para a indústria, porque essa é, sim, uma feira de negócios. Então, como é que a gente pode promover as empresas e as suas soluções para a indústria, sobretudo aquilo que tiver o componente de inovação e de sustentabilidade, e também um aspecto de atração de investimentos e parcerias. Então, por isso que entre os participantes que a gente está elencando como potenciais expositores nessa feira, a gente também coloca os ICTs, né, os Institutos de Ciência e Tecnologia, universidades, centros de ensino, instituições de governo também, e, sobretudo, as empresas exportadoras e as startups, como o Marco falou, sobretudo as Indutechs, né, as startups que desenvolvem soluções para a indústria, como grandes, vamos dizer assim, estrelas aí da participação do Brasil. Então, a Apex, como agência parceira da HK e da Hannover Messe, está no processo de organização dessas informações para poder a gente lançar aí o edital para chamamento das empresas e das instituições que queiram participar dessa feira. Além dos expositores, a gente também deve abrir espaço para empresas e instituições que queiram prospectar negócios, conhecer a feira, não necessariamente estando como um expositor em um stand fixo, mas com uma programação dedicada que nós iremos estabelecer para todas as pessoas que participarem da feira. Como vocês podem imaginar, o Marco falou aí, né, de uma visibilidade grande de negócios, então a gente tem a parte de o pacote que a Apex irá oferecer, né, toda a parte de mídia, de comunicação, que dará visibilidade, né, para quem estiver participando para o Brasil. A gente deve ter também no pavilhão principal do Brasil, a gente deve ter pelo menos aí, acho que 3 pavilhões, e isso ainda está sendo construído. A gente deve ter um palco com uma programação dedicada, feita exclusivamente por nós, além da participação do Brasil nos 3 palcos que a Hannover Messe vai disponibilizar, que são os palcos de conferências gerais que existem na feira, além de parceria com outras instituições. Para vocês terem ideia, a Siemens tem espaços que são mais de 5 mil metros quadrados, onde eles têm também uma arena de palestras e conferências, onde eles já levaram empresas brasileiras, agora no ano de 2025, para dar palestra, mostrando muitas das inovações que a própria Siemens, que é uma empresa alemã, faz a partir do Brasil para o mundo, é uma empresa que está há mais de 100 anos no Brasil. Então, essas conexões a gente também está começando a fazer, porque aqui trata-se de uma presença do Brasil não apenas no stand físico, né? Mas com matchmaking de negócios, com visibilidade na mídia, naqueles 1.500 jornalistas que vocês viram o Marco falando,
com palestras nas arenas de convenção do Brasil, da própria feira e de parceiros, e a gente poder ocupar um espaço para mostrar esse Brasil que possui coisas fantásticas que muitas vezes nem a gente mesmo conhece, né? Então, partindo aqui já para as áreas temáticas, aqui são áreas onde a gente já vislumbra uma presença brasileira. Então, aqui dividido em 3 grandes grupos, né? A parte de soluções na área de energia, soluções sustentáveis para a indústria, e um outro bloco que a gente está juntando aí toda a parte de tecnologia de informação, comunicação, indústria 4.0 e automação inteligente. Nós acreditamos que tem oportunidades para todas essas áreas, e aqui também a gente quer deixar um espaço aberto para que vocês façam sugestões de outras áreas que, porventura, não estejam contempladas aqui, porque o momento ainda é esse, né? Eu não vou aqui me desdobrar em cada uma dessas áreas para a gente poder ter um espaço também para perguntas. Esse PowerPoint depois pode ser compartilhado com todos vocês. E aqui a gente está no momento, de fato, de, como o Marcos falou, aguardar a definição dos pavilhões pela feira, que eles estão num processo final agora, para que a gente possa, em cima da área que está sendo organizada pela Hannover Messe, a gente definir onde estarão os pavilhões brasileiros, mas, obviamente, a gente já prevê uma participação robusta, numa área robusta do Brasil na feira, e, a partir da definição dessas áreas, a gente estabelecer as regras de participação das empresas por meio de um edital, que é normalmente como a Apex atua, onde a gente vai poder mostrar para vocês o que é que a gente vai oferecer de serviços nessa participação brasileira para os participantes, e a criação de uma programação, como eu já mencionei também, não só da parte de palestras, mas para aqueles que estarão participando como visitantes e não apenas como expositores. E eu queria deixar esse QR Code para que todos os participantes possam registrar e manifestar o interesse em participar, porque essa é uma forma de vocês receberem de maneira rápida os comunicados dos próximos passos que a Apex Brasil, junto com a HK, vão dar em prol da nossa efetivação na participação da Hannover Messe. De forma que, assim, eu termino aqui minha apresentação, mas a Apex está muito animada, muito motivada com o que a gente tem visto aí no Brasil inteiro, não só os projetos, as inovações e o que as empresas brasileiras estão fazendo no sul do Brasil, aqui na região sudeste, onde eu me encontro, eu faço parte da equipe do escritório da Apex no Sudeste, com a liderança da minha colega Maria Paula, que é a nossa gerente de projetos na área da indústria e de serviços, que é quem lidera de uma forma global o projeto na Apex Brasil, mas também coisas incríveis que a gente tem visto na Bahia, por exemplo, né? Com o Cimatec, com os centros de inovação na área automotiva, quando a gente vai para Pernambuco, o Parque Tecnológico do Porto Digital, e assim no Brasil inteiro a gente tem cases maravilhosos, cases de sucesso em diversas áreas, naqueles temas que eu mencionei, de maneira que eu acho que nós temos todos os pré-requisitos para fazer dessa feira como uma feira histórica para a Hannover Messe. Eu não tenho dúvida que, além do carisma do Brasil, de todas as questões voltadas para sustentabilidade, para toda a posição que o Brasil hoje se encontra como um país muito forte nesse cenário de transição energética, além de ser também uma grande potência na área de petróleo e gás. A gente não pode deixar de falar isso, porque nós iremos conviver com essas realidades sobrepostas. O Brasil deve ser o 5º maior produtor de petróleo até 2030. Então, a gente fala de uma transição energética com uma adição cada vez maior das energias sustentáveis na nossa matriz, que já é uma das mais limpas do mundo. A gente continuar nessa jornada mostrando um Brasil inovador, um Brasil com soluções fortes para a indústria, e também vamos combinar aqui com a nossa alegria, com a nossa simpatia, podendo levar também, nesses momentos de networking que o Marco falou, né, do momento do Brasil, do happy hour do Brasil, do networking,
a gente poder fazer essas conexões que são vitais para o desenvolvimento dos negócios. Então, assim, eu finalizo aqui minha participação, vou stop sharing, agora eu estou craque, e aí passo a palavra de volta para você, Bruno. Obrigada. Muito obrigado, Márcia. Obrigado pela apresentação, por contar um pouquinho como que a PEX está planejando a participação do Brasil. E eu acho que depois da apresentação da Márcia e do Marco, fica claro que o momento para o Brasil ser o país parceiro, ele realmente é um momento único e muito estratégico. Por um lado, como colocado, a gente tem uma corrida global pela descarbonização industrial. O Brasil oferece recursos únicos para essa descarbonização, não só local, mas para liderar toda essa transição em todo o mundo. E por outro lado, a feira realmente é o principal palco para a apresentação dessas tecnologias. Eu acho que ficou claro também a relevância, tanto no aspecto de negócios quanto político da feira, no sentido das autoridades que participam, o volume de negócios gerados, volume de empresas. Então, fica o convite para as empresas e instituições de vocês conhecerem mais essa oportunidade. Eu acho que a Hannover Messe, por si só, todos os anos, ela já é uma super feira, mas quem tiver um mínimo interesse de explorar oportunidades de negócios internacionais, se conectar com parceiros, se conectar com fornecedores de todo mundo, como o Marco comentou, não vai ter um momento melhor do que 2026. Então, fica esse convite para vocês, reforço as palavras dos colegas. E agora que a gente conheceu um pouquinho mais da Hannover Messe e também da participação do Brasil em 2026, a gente vai escutar um pouquinho também de quem já vem participado nos últimos anos para contar o seu depoimento, o seu testemunial, da sua experiência, por exemplo, e motivos para ser um expositor. Então, nós começaremos aqui com o nosso colega Aderbal Lima, da Novos Automation. Aderbal Fernandes Lima, ele é engenheiro elétrico formado pela UFRGS, pela UFRGS, presidente do Conselho de Administração e fundador da Novos Produtos Eletrônicos, diretor do sistema da Fiergues, também presidente do Conselho Técnico do Instituto Senai de Inovação do Rio Grande do Sul, além de diretor regional da BINI, bem como mentor aí de startups e estudantes. Então, Aderbal, eu acredito que você esteja conectado. Só um segundinho. Caso você não esteja, nós mudamos aqui um pouco a nossa agenda e começamos com o Luciano e depois vamos para o Aderbal. Nós teremos duas apresentações agora, pessoal. Uma será do Aderbal, nós vamos mudar somente aqui a ordem para ele falar um pouco a experiência de uma empresa como expositora. E também nós teremos a participação do Luciano da Fiergues, que vai contar um pouquinho mais sobre a sua experiência como participante e líder de delegação da delegação do Rio Grande do Sul, que é a principal delegação hoje brasileira que participa da Hannover Messe já há alguns anos. Então, Luciano, também muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Vamos fazer essa pequena mudança agora de agenda e depois nós passamos para o Aderbal. Mas vai ser muito importante conhecer um pouquinho da Fiergues, como vocês têm se organizado, mas principalmente a experiência e a relevância que a feira tem trazido para vocês nos últimos anos. Muito bem, muito bom dia a todos. Obrigado, Bruno, pela introdução. Eu queria só também fazer um comentário. Fui informado que o Lima está entrando, então logo após a minha apresentação, ele estará pronto para a sua apresentação. Então, eu gostaria de iniciar primeiramente saudando aí my friend Mark Zibert for being with us. Também nesse sentido dizer que a liderança, né, da presidência e dos diretores da Feira de Hannover sempre foram muito abertos, né, a todas as entidades brasileiras, em especial a Fiergs, onde todos os anos a gente sempre faz questão de subir lá na presidência e conversar com eles sobre diversos assuntos, inclusive sobre a possibilidade, né, isso do Brasil ser país parceiro, que se concretizou para nossa felicidade imensa para 2026, né, um ano totalmente especial, como já mencionado. Então, um big hug aí, Mr. Mark Zibert e Johan Kuckler, que tem realmente nos dado bastante informações e acolheu aí a pedido do Brasil, né, de ser país parceiro. Também saudar a Bárbara Conner, da HK, agradecer o convite da HK e do Bruno aí pela condução, Bruno, diretor também da HK, bom dia. E as colegas aí, a Márcia Nejaim, né, da PEX, e a Maria Paula Veloso, que estão aí à frente desse projeto, tenho certeza que será um sucesso, contem conosco aqui da Fiergs. E também tenho certeza que os demais participantes, a CENIS deve estar conosco também,
que é uma grande parceira, e as demais federações de indústrias, assim como as empresas, né, que nos escutam aqui, que são as protagonistas, né, para quem a gente trabalha para desenvolver o melhor projeto possível, né. Eu queria iniciar também só compartilhando aqui uma apresentação rápida, né. Vou fazer aqui o share e acredito que estão vendo, né. Estamos perfeito, Luciano, estamos vendo. Obrigado, Bruno, pelo retorno. Então, só para contar a minha parte aqui, é contar um pouco da experiência, o histórico da Fiergs, da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul, em relação à Feira Industrial de Hannover, né? Que nós participamos, aqui eu queria só comentar, nós participamos da Fiergs com diferentes lideranças, presidentes, né, e técnicos aqui, que ao longo dos anos acolheram, né, escolheram a Feira de Hannover como a principal feira da indústria para a gente promover aqui no Rio Grande do Sul e também promover a participação brasileira ao longo dos anos, né? Então, a Fiergs participa e coordena as delegações da Feira de Hannover desde o início dos anos 90. Né? Eu resgatei um pouco do histórico e desde então a gente vem construindo uma experiência muito rica, né, e de relacionamento com esta feira e aprendendo com ela e, com isso, proporcionando oportunidades para a indústria, não só gaúcha como brasileira. Veja que essa liderança, né, das missões empresariais, ao longo dos anos, somou uma participação de mais de 1.500 empresas e entidades em nível do Rio Grande do Sul e nacional ao longo desse período. Veja que são bastante pessoas que foram nas delegações, sejam como expositores ao longo dos anos, como também, principalmente, visitantes, né? Então, mais de 1.500 empresas foram coordenadas aí nessas missões à Feira Industrial de Hannover. E essas participações elas se deram de vários formatos. Isso é importante dizer, que também nos trouxe várias experiências, tanto de organizar estandes como expositores, né? Estandes coletivas, estandes individuais. Teve anos que já tivemos a participação de mais de 50 expositores na Feira de Hannover. O Lima é um deles, né? Uma das empresas que hoje se mantém expositora, mas já tivemos empresas importantes em diversos pavilhões, né? Eu lembro que a Feira de Hannover, no passado, como o Marco comentou, ela tinha todos os 27 pavilhões, né? Dispostos com produtos, com máquinas, e nos últimos anos a nossa participação tem sido justamente com projetos de missões prospectivas, né? Com apoio da PECS e da CNI, que realmente proporcionam aí recursos e parcerias para a gente desenvolver o projeto de missões prospectivas, que também têm sido muito importantes. Como o Mark comentou na sua abertura, eu acho que é importante destacar que a Feira de Hannover é um ícone, né? É uma feira que traz a vanguarda da indústria mundial, né? Em várias temáticas, tanto nas políticas, né? Veja, de manufatura mundial, né? Na sua abertura, por várias empresas multinacionais, como a Siemens, que nos escuta aqui hoje, como outras empresas do mundo inteiro, que trazem as demandas, né? E aquilo que o mundo está desenvolvendo na indústria e que também será a indústria do futuro. Então, inicialmente, no passado, a evolução da feira ela começou com tecnologias mais de produção industrial, de engenharia mecânica e elétrica, máquinas, equipamentos, né, partes e peças, pinturas, né, coating, ar comprimido, subcontratação. Então, essa era a feira, nós víamos muitas máquinas, né, elas ocupavam mais espaço nas estandes. O nível do perfil do participante era geralmente o presidente ou o diretor, né? E com o tempo, né, a feira também foi, como tudo, tendo mudanças significativas, né? Trazendo temas relacionados à automação, digitalização, como o próprio Marco comentou, né? A indústria 4.0, internet das coisas, a própria inteligência artificial, big data e etc. E o perfil do participante também foi acompanhando essa evolução da feira, e não só trazendo presidentes, alta liderança das indústrias e das organizações, mas também os especialistas, os engenheiros, os técnicos, porque a feira também foi trazendo esse elemento mais técnico para o seu conteúdo. E hoje, né, a realidade da feira já é outra, né? Ela abrange uma ampla variedade de setores, como foi apresentado, inclusive o plano de 2026, né, incluindo
a parte automotiva, a energia, principalmente, né, os desafios da energia mundial, a questão logística, tecnologia da informação, robótica, startups, muita pesquisa e desenvolvimento, né, sempre ressaltando aí os pilares da sustentabilidade e trazendo todos esses temas em primeira mão para o mundo, né? E outra questão importante, como foi salientado aí pela Márcia, que a feira ela é totalmente internacionalizada, né? Não é uma feira para alemães, né? É uma feira para o mundo, né? Tanto é que tem mais de 150 mil visitantes e mais de 4 mil expositores, né? Então, quando se vai para a Feira de Hannover e quando se promove uma delegação, a gente está promovendo uma internacionalização para o mundo e cada empresa, então, vai buscar as suas melhores conexões para negócios, né? Então, a feira é um espaço diferenciado para negócios internacionais, como a Márcia comentou no final, ela é muito importante para conexões, não só indústria, mas indústria-organização, indústria-investidores, né? Então, existe uma série de conexões muito importantes, troca de conhecimentos para desenvolvimento de novos produtos, né, e novas soluções para as indústrias. Como o Mark falou, né, anteriormente também, a feira, se fosse resumida, né, numa frase, seria everything to run a factory you find in Hanover, né? Então, se encontra tudo dentro de um processo fabril na feira de Hanover, né? E as principais tendências também são bastante discutidas, tanto na abertura da feira quanto nesses fóruns que a Márcia mencionou, que são os trade lounges, os diferentes lounges e espaços para conteúdos, né? Isso é muito importante também, o aproveitamento disso, e a feira ela é muito organizada, esse é outro ponto que eu queria destacar, onde existe um aplicativo, hoje todas essas palestras, todo esse conteúdo, a preparação prévia de encontrar um expositor, ela está disponível antes de se viajar, então é muito fácil, e a FIEGS, as entidades auxiliam as indústrias a encontrar as melhores conexões para os inscritos antes mesmo de viajar e poder fazer uma visitação ou uma exposição assertiva, porque a feira é muito grande, né? Ela não dá para ver tudo, né, em 5 dias de participação. Então, também, aí, como falei, né, ela tem diversos painéis com especialistas, fóruns e etc. E o mais importante de tudo isso é isso que nós estamos fazendo aqui hoje, né? O sucesso dessas delegações ao longo dos anos, ela só se deu, obviamente, por engajamento, né, de diversas entidades. A FIEGS é uma das entidades, mas a Apex, né, principalmente, a CNI, as federações, o SEBRAE, a HK, os sindicatos, né, dentro dos seus estados também, muitas vezes apoiam indústrias para estarem lá. E no caso do Rio Grande do Sul, nós sempre tivemos uma premissa e sempre conseguimos levar a imprensa. Isso sempre foi muito importante, porque ela sempre trouxe informações de todos os níveis para aqueles que não foram na feira e gostariam de ir um dia. Então, muitas vezes, o participante de hoje é aquele que leu um jornal há 2 anos atrás, escutou no rádio há 1 ano atrás, ele foi, então, estimulado a participar da feira. Então, nós temos levado os principais jornalistas de veículos importantes do Rio Grande do Sul, assim como também, né, outros estados e o próprio Brasil tem feito com a imprensa nacional. O governo federal, obviamente, os governos estaduais, muitos governadores, ministros, né, e também prefeitos e também autoridades municipais participam, porque eles também são indutores do desenvolvimento, e a feira permite todas essas conexões, não só da indústria, mas de todas essas entidades que eu mencionei. Aqui, um rápido gráfico da participação e das missões que a FIEGS organizou, tanto aqui já no projeto nacional, né, que é o projeto da Apex com a CNI, dos quais as federações, então, se valem, e a FIEGS tem tido a sorte de coordenar essas delegações, ser o principal articulador. Vejo, então, que aí nós temos uma média de mais de 100 participantes, né, nas edições aqui nos anos de 2010, 2011, 2012, né? Obviamente, 2020 e 2021 teve a pandemia, mas 2024 foi o ano que tivemos mais de 200 participantes nas delegações. Então, o Brasil sempre tem sido, vamos dizer assim, um país parceiro já, participante da feira, né?
Tivemos diversos testemunhos importantes, né, de agradecimento, da boa organização dessas missões APEX-CNI, e esperamos repeti-las agora, já finalizando, né, em 2026. Como foi falado, é uma grande expectativa, e para a FIEGS, que participa desde os anos 90, essa expectativa é ainda maior. Nós já estamos trabalhando nos bastidores, esperando aí o projeto nacional da Apex com a Hanover, para que a gente possa ver os benefícios, ou o pacote, como a Márcia comentou, para a gente poder, então, oferecer às nossas indústrias e às organizações a participação, seja como visitante e como expositor. Este ano, acho que o Lima vai comentar, nós esperamos levar mais expositores, tá? Porque na condição de expositor é onde a gente consegue estar mais preparado para vender, para exportar. Isso é um dos nossos papéis, né, de estimular a exportação, além da prospecção, que é onde a empresa, então, se vale mais do aprendizado e da visitação livre e das conexões entre as pessoas. Então, aqui algumas fotos aí do nosso presidente atual, Cláudio Bier, o embaixador Jaguaribe, o presidente da PEC, Jorge Viana. Ali ao fundo, no meio, a nossa conversa com a delegação do ano passado, né? Uma foto aqui da delegação, que sempre fazemos essa foto oficial no início da feira, né? Aqui, como foi já apresentado, o anúncio do país parceiro, nosso presidente cumprimentando o presidente da feira, Johan Kochler, e ali também uma foto lá no andar da alta liderança da Feira de Hanover, a gente sempre firmando o compromisso da FIEGS de apoiar, né, fazer o nosso papel como uma entidade de classe estadual nesse sentido. Então, em resumo, essa é a experiência da FIEGS ao longo desses diversos anos, aí, quase 40 anos, né, um pouco menos, na Feira Industrial de Hanover. Já tivemos uma feira, já fizemos, a nossa relação com Hanover também, já fizemos uma feira chamada BITS aqui, tivemos um contrato, a FIEGS e a Hanover, né, a partir da feira CEBIT, então, e a própria Mercopar, que é uma feira no Rio Grande do Sul, também foi, por muitos anos, coordenada pela Deutsche Messe IAG. Então, também tivemos essa experiência contratual com a Deutsche Messe IAG na organização de duas feiras importantes aqui no Rio Grande do Sul, né, ao longo dos anos, né? Então, com isso, eu agradeço mais uma vez o convite para a FIEGS participar e dar o nosso testemunho aqui da importância desta feira como um ícone mundial, que ela traz vanguarda da indústria, e é muito importante a gente agora empenhar os esforços possíveis juntos para aproveitar né, essa grande oportunidade e os benefícios de ser país parceiro, que, como foi falado aqui, ele tem diversas esferas de benefícios, a parte política, de conexões. Temos aí o acordo do Mercosul e União Europeia, que pode culminar, se não for assinado antes, né, lá em abril do ano que vem. Nós temos aí, então, os benefícios. A indústria, todo e qualquer participante vai se valer, né, ao andar pela feira, de ser parte de um país parceiro. Eu acho que ele vai receber mais contatos e mais conexões do que num ano onde o Brasil não fosse parceiro. Então, obrigado e bom dia a todos. Devolvo a palavra aí ao Bruno, agradecendo mais uma vez a nossa participação. Luciano, nós agradecemos sua participação, seu depoimento em nome da FIEGS. Acho que é muito importante, obviamente, termos o Marco, temos a Márcia para contar um pouquinho mais do que a gente está planejando para 2026, mas escutar com quem já esteve ali na prática nesses últimos anos, com conhecimento de causa é essencial. Então, muito obrigado por compartilhar conosco um pouquinho mais dessa experiência. E agora seguimos, então, com o Aderbal, da Novos Automation, para contar um pouquinho mais da sua experiência também como expositor, como empresa brasileira expondo na Hanover Messe, qual que é a representatividade que tem para o negócio e também o que fez, de fato, com que a empresa se tornasse aí uma expositora da Hanover Messe. Ouvi que o Aderbal já está conectado. Aderbal, você nos ouve? Ouço, muito bem. Obrigado, Fique à Bruno. vontade. Obrigado ao Luciano, Márcia, os demais. Obrigado por essa oportunidade para compartilhar com esses colegas que nos ouvem um pouquinho da nossa experiência com Hanover, desse longo e eterno aprendizado.
A nossa empresa começou a Novus, é uma empresa de automação industrial, de produtos eletrônicos, de muito IoT, internet das coisas, sensores inteligentes, sensores principalmente na indústria, em automações prediais também e outras, conectados em nuvem, enfim, trazendo dados e tomando decisões. E nós começamos a empresa 42 anos atrás, e eu lembro a primeira vez que expusemos em Hanover foi em 1993. Nós não tínhamos ainda produtos prontos, foi um grande aprendizado, e ao longo desses últimos 93, são já 32 anos, né? 32 anos, nós expusemos 26 vezes nesses 32 anos. E pulamos alguns por necessidade. 94, por exemplo, nós não fomos em 93, decidimos não ir, e o motivo era: o produto não está pronto, o produto precisa ser corrigido, redesenhado, e inclusive a parte de estética, manuais e tudo mais. Fizemos o nosso tema de casa e voltamos em 95. E também pulamos, eu não sei por que coincidência incrível, nós decidimos não ir em momentos em que a Feira de Hanover teve alguma dificuldade, que foi no período da febre aviária, que deu um esvaziamento mundial para todas as feiras. A febre do porco, swine flu, nós não fomos também quando... Nós fomos, íamos expor, mas não conseguimos. Eu fiquei preso num aeroporto em 2010 por conta daquele vulcão na Islândia, que parou todo o espaço aéreo da Europa. Não pude chegar em Hanover, um colega estava lá, enfim. São momentos também de reflexão para a própria feira de Hanover, né, que foi prejudicada enormemente. E depois, obviamente, no ano 2020 e 2021, em função do coronavírus. Mas, fora isso, Hanover sempre foi um sucesso, sempre foi um tremendo aprendizado. Tem sido uma escola fantástica para nós. Os aprendizados são muito, gente. É claro que é muito importante participar de eventos prospectivos, nas missões prospectivas, mas eu sugiro fortemente que vocês criem coragem e decidam expor, principalmente nesse próximo ano, em função de um grupo muito grande de brasileiros que irá lá expor, porque expondo, vocês estarão participando da grande Olimpíada, e é ali que se aprende, é ali que se solidificam os músculos, as energias. Afinal, o Brasil ele é apenas 1% do mercado global. Tem 99% do mercado mundial disposto e querendo comprar. E tentar participar desse mercado traz outros aprendizados fantásticos. Nós temos, eu acho que menos de 1% das empresas brasileiras exportam hoje. E isso é um problema incrível. O Brasil é grande demais para sugar nossas atenções como empresários, né? Mas ele é pequeno demais para ser um verdadeiro global player. Então, exportar, ou pelo menos trilhar esse caminho da exportação, é uma das melhores escolas para a competitividade. Se aprende muito em Hanover. Hanover estão os grandes players, é lá que a gente compara o nosso produto, as características, é lá que a gente ouve. Não basta você visitar e tirar suas conclusões achando que você percebe de uma certa forma. É fundamental que outros vejam o seu produto e percebam pela visão deles e deem feedback. Colher feedbacks pela percepção dos outros é que traz aprendizados incríveis. Como eu disse, é como ir a uma grande Olimpíada, ela permite aprender demais, comparar a competitividade, corrigir produtos, evoluir de forma na estética, na aparência, nas características técnicas, na performance do produto. Certificações internacionais são super importantes, é lá que a gente aprende, inclusive, o caminho das pedras para homologar produtos, para que eles estejam certificados e possam ser vendidos
nos diversos mercados mundiais. Se aprende muito também sobre custos, sobre preços, sobre quem vende a que preço e por quê. E esse aprendizado não se faz apenas visitando e prospectando. Expor é levar pancada também, o que é bom. Eu diria que é um grande MBA. Eu aprendi muito em Hannover, eu mesmo estive expondo sozinho, em alguns anos, apenas uma pessoa cuidando de 9 metros quadrados, 3 metros de frente. É um sufoco incrível. Eu não sugiro que alguém vá expor sozinho. Levem seus colegas, pelo menos outro. Em 3 fica fantástico para um pequeno stand. E também estar expondo ali garante um futuro para a empresa num ambiente verdadeiramente globalizado e muito competitivo. Outra coisa que é muito importante, à medida que vocês vão trilhando um caminho de algum sucesso, e não importa o percentual, começam a trazer receitas em moeda forte. E trazer receita em moeda forte num mundo extremamente globalizado, onde vocês precisam comprar insumos também, e Hannover permite isso. Essa receita em moeda forte, ela traz também uma proteção cambial, um hedge cambial que permite você surfar melhor os momentos de grandes oscilações no câmbio. Protege parcialmente quando o câmbio está desfavorável para o seu negócio. Garante também um poder aquisitivo para a compra de insumos e maquinário internacional. Então, as consequências de participar de uma feira como Hannover são todas positivas, mesmo que o aprendizado inicial seja negativo, para que você possa corrigir seu produto, sua abordagem, seu marketing, sua literatura. E também diluindo riscos, né? Porque, afinal de contas, exportar, no nosso caso, aí, quase metade do que produzimos é exportado aí para quase 70 países, e eu ousaria aqui dizer que pelo menos 40%, ou quase metade dos clientes que temos em 70 países, eles foram conquistados em Hannover. E Hannover tem sido para nós atualmente um ambiente em que a gente congrega os bons clientes que temos nos 5 continentes. Convidamos para irem lá nos visitar, para ver o produto novo de cada ano, para aprender novas tecnologias, para congregar, para confraternizar. E isso solidifica as relações que temos com nossos bons distribuidores mundo afora. Bom, o que mais que poderíamos dizer sobre Hannover? Eu vou trazer uma pequena experiência que tivemos. Eu lembro, nos primeiros anos, Hannover era uma feira de 7 dias. Era de segunda a domingo, ou de domingo a segunda, algo assim. 7 dias. Depois reduziu, tirou o domingo, mais tarde tirou o sábado, e hoje é uma feira de 5 dias. E geralmente a gente monta o stand no sábado e domingo que precedem a feira. E eu lembro que estava numa escada colocando um adesivo, logo na parede, e um outro expositor alemão, do sul da Alemanha, da Schwarzwald, ele veio caminhando de longe enquanto eu estava ali, ele me cumprimentou. Hello, Mr. Lima. E olhando os produtos que estavam caoticamente espalhados nas mesas, não estavam ainda bem instalados, ele começou a perguntar: e esse produto, esse aqui, se não tinha no passado, etc. e tal. E antes de eu descer da escada, ele disse assim: Mr. Lima, now I'm ready to be your client, your customer. Agora eu estou pronto para ser seu cliente. Ele disse: por que Mr. Paul é o nome dele? Por que só agora? Há 8 anos eu lhe visito, levo amostras, o senhor testa. Por que só agora? Porque eu lhe vi aqui expondo nos últimos 8 anos. Ou seja, eu agora posso confiar em vocês. Não são uma empresa que veio e depois desaparece. Então, o aprendizado é o seguinte: dar continuidade a esse caminho. É difícil, é custoso,
mas os aprendizados são muito fortes e as alianças são também muito sólidas. Eu só tenho a agradecer a Hannover por tanto aprendizado. É lá que a gente conquista ótimos clientes e voltaremos por muitos anos. Obrigado. Muito obrigado, Aderbal. Eu acho que você comentou que a Hannover Messe foi um MBA para o senhor, então a sua fala agora foi uma aula magna para a gente poder começar esse Bom, MBA também na Hannover Messe. Então, a intenção é apenas parabéns. compartilhar um pouquinho da nossa experiência e talvez gerar coragem nós temos no Brasil dezenas de milhares de empresas que poderiam estar expondo em Hannover, e a maioria, eu tenho certeza, eles nem sonham que poderiam estar exportando, e por isso não tentam. Então, pessoal, coragem, vamos lá, vamos expor. Ano que vem é o grande ano do Brasil em Hannover, vamos fazer um grande show. Boa feira a Muito todos. obrigado. E reforço, acho que acima de tudo que o Adrebal falou, além de contextualizar, ensinar bastante sobre a gente o que fazer, os aprendizados dele, e da Novos, é o resultado prático. Os números que ele comentou em relação a clientes e a representatividade que a Hannover Messe teve na conquista desses clientes internacionais. Principalmente olhando hoje câmbio, aliança, as formações de novos blocos, isso é uma coisa essencial. E fica à vontade, Debol, para comentar sobre isso. O que eu acho incrível é que depois de Hannover, nós conseguimos conquistar clientes na América Latina que antes não olhavam para nós e só passaram a dar credibilidade aos nossos produtos e à nossa empresa quando nos viram lá. Estou falando de clientes até no Paraguai. Grande distribuidor que temos no Paraguai, no Chile, no Peru, na Colômbia, na própria Argentina, dos vários distribuidores que temos lá, alguns são consequência de estar em Hannover. Então, não subestime o potencial, é muito grande, é muito gratificante também. Não, isso é muito interessante, porque a Hannover Messe, pessoal, como colocado, ela é a maior feira de tecnologias industriais de todo o mundo. Então, além de você se estar lá localmente, se conectar com as pessoas, isso traz uma chancela também para as empresas que participam. Poder dizer que estavam lá, que estavam com seus pares globais, com outros líderes globais, discutindo lado a lado no mesmo nível. E deixo aqui já o convite, pessoal, a gente vai começar o momento de perguntas e discussão, mas um comentário que eu acho que é muito importante e relevante nesse momento. Nós, como brasileiros e países em desenvolvimento, muitas vezes a gente se coloca numa situação ou num nível não de igual ou superior a nossos concorrentes. Mas eu acho que o Aderbal pode falar, os demais colegas, eu mesmo, quando a gente olha para o Brasil e os nossos casos de sucesso, como mencionado pela Márcia, o Porto Digital, no Rio Grande do Sul, as universidades, Cimatec, aqui em São Paulo, a Unicamp, entre outros, e as nossas próprias empresas, obviamente, a gente tem muitos casos com excelência global e que a gente pode competir de igual para igual ou até superior a diversos concorrentes no mundo inteiro. Então, a oportunidade que a gente tem agora é de mostrar isso para o mundo realmente de forma organizada e com toda a curadoria e facilitação da Apex e da própria DutchMS. Então, fica esse convite a todos. Mas eu gostaria agora, então, de abrir para perguntas. Então, como já trouxe uma para a Derbal, gostaria de trazer uma para a Márcia também aqui, que veio do público. Márcia, qual que é a expectativa hoje para aqueles que já estão interessados e já têm uma decisão aí no momento, ou próximos de uma decisão de participar da Hannover Messe, uma expectativa em relação à Apex trazer essas oportunidades de participação conjunta na delegação brasileira? A gente deve estar lançando o edital com mais informações, acho que para o final de agosto. A gente está, no momento, esperando a disposição dos espaços, né, pela Hannover Messe, que deve sair, acho que nas próximas 2 semanas. Aí, a partir daí, a gente vai poder dimensionar um pouco melhor onde os nossos pavilhões estarão e como que essa área vai estar disponibilizada para a gente ter uma ideia melhor de vagas. E aí, com base nisso, a gente vai lançar o edital com todas as ofertas da Apex Brasil, como normalmente a gente faz, né? Lembrando, perdão, que no pacote de participação a gente vai oferecer um subsídio grande para as empresas participantes e toda essa questão voltada para
além do espaço subsidiado, né, a parte de matchmaking, que a própria feira oferece, mas a gente também vai fazer, a parte de mídias, ativações, todo esse acesso, como já foi dito pelo Marco, do Happy Hour do Brasil, da participação na cerimônia de abertura, que quem tiver conosco vai poder participar, além de oportunidade de palestras e dos tours guiados que a gente deve fazer nos espaços do Brasil também, né? Então, esse é um ponto. Eu queria até aproveitar essa oportunidade para parabenizar o Aderbal pela fala. Eu acho que foi muito oportuno, Aderbal, você falar da importância da exportação e de como que isso torna a empresa mais competitiva no mercado interno também, né? Eu acho que você fez uma fala espetacular, eu acho que significa todo o trabalho da Apex, né? Que é a empresa que exporta, ela consegue inovar mais, ela consegue gerar empregos de melhor qualidade, e ressaltando que essa sua abordagem tem tudo a ver com o que a gente está trazendo aqui nesse posicionamento de país parceiro em Hannover, que não é a participação em uma feira só e acabou, mas uma visão de médio e longo prazo, porque é exatamente o que você disse: exportar é consistência, é persistência, e o retorno ele vem. Uma vez que você está lá fora, você cria confiança e você se habilita para vender para outros mercados, e aí você cria uma nova fonte de receita. Então, a gente está falando aqui de uma participação, mas, sobretudo, de um posicionamento de médio e longo prazo. Acho que a Maria Márcia, Paula quer contribuir aí. se me permite, eu não mencionei aqui, mas embutido em tudo isso, tem uma série de outros benefícios. Um deles que me vem à mente agora é os nossos colaboradores, eles estão cada vez, principalmente os mais jovens, mas isso não depende de idade, tem jovens de 60 e tantos anos como eu, que também sonham assim. Eles são global players, eles são pessoas de mente global ou querem ser. E se a empresa não gera oportunidade para se relacionar com pessoas de outros países, esses profissionais eles tendem a sair das empresas. Portanto, é também uma forma de retenção, dar oportunidade para os nossos colaboradores irem ao exterior, visitar clientes, fornecedores, voltar energizados, cheio de luz, aprender línguas também. E quem sabe até intercâmbio, como a nossa empresa tem promovido, e Hannover tem sido um ambiente onde a gente consegue gerar intercâmbio de profissionais que vêm morar aqui, trabalhar conosco de 2 semanas a 3 meses, cada pacote é um pacote, e eles querem vir aqui e os daqui também querem ir para lá. E a gente tem feito isso principalmente com os nossos parceiros comerciais, quando possível com um pé nas universidades também, para fazer o seu aprendizado, o seu próprio MBA, mestrado, seja lá o que for, né? Ou seja, tem uma série de outros benefícios, e o que eu falei é simplesmente um pouquinho da nossa experiência de coração. Eu só vejo benefícios, gente. Vamos lá. Muito obrigado, Aderbal. Posso só complementar, Bruno, desculpa, com o que a Márcia colocou, e cumprimentar a todos e agradecer aí a audiência, né? É muito importante a gente ver esse engajamento e essa união, agradecer muito a Márcia, que tem sido aí minha parceira, né, desde o momento zero, né, do lançamento do processo. Agradecer a Aderbal também, que a gente sabe que ele participa de projetos da Apex, com a Bini também, além de participar, né, então, ou seja, ele é um cliente Apex, mas também vai além das fronteiras, né, porque ele muitas vezes teve que abrir campo sozinho, né, mas também tendo o apoio da Apex. Maria, eu era um chato, nos anos 90 eu era um chato de Sebrae e tantos outros órgãos, não havia, antes da Apex, né? Eu era um chato, assim, buscando oportunidades, nunca para a própria empresa, mas sim para o coletivo. Então, a Bini foi um grande fórum, né, para discutir com vocês e tantas entidades aí. Obrigado por nos atender. Muito legal. Não, que isso, a gente que agradece. E aí, só complementando um pouco a fala da Márcia, como a gente está vendo, né, tanto de interesse, a gente, né, o nosso espaço vai ser limitado, né, tanto operacionalmente, financeiramente, e a gente vai ter formas de participação. Então, as empresas que, porventura, não tiverem, né, com espaço, disposição,
teremos missões, né? Podemos pensar aí nas rodadas de negócio, por isso que é fundamental que vocês manifestem o interesse nesse link, porque isso vai nos dar já um panorama do perfil das empresas interessadas e a gente poder adequar a oferta para os nossos espaços / modelos de participação. Então, só reforço aqui o pedido foi colocado no chat, estava também na apresentação da Márcia, para que a gente tenha isso mapeado, porque isso vai nos ajudar. Então, a gente está nesse momento de construção aí coletiva para que a gente tenha a melhor participação brasileira aí como país parceiro em Hannover 2026. Tá bom? Obrigada. Muito bom, Maria. Muito obrigado pelo toque, pela dica. E reforço a fala da Maria no sentido, o Aderbal foi um grande desbravador aí da Hannover Messe já há 32 anos, e eu imagino que as suas dificuldades foram imensas para poder trilhar esse caminho. E vocês agora, pessoal que está nos acompanhando hoje, têm essa oportunidade de participar disso de forma facilitada junto à Apex, com todo o suporte da Apex, da OTMS, da Câmara Brasil-Alemanha, com condições subsidiadas. Então, aproveitem, e não só aproveitem, como se organizem para isso. Por mais que, de fato, o subsídio, o pacote será apresentado somente em agosto já é mês que vem, acabamos de entrar em julho, então é importante que desde já vocês se organizem, se preparem, preenchem o formulário, porque as vagas são limitadas e, obviamente, que o espaço é limitado. Então é importante que vocês se organizem também, se antecipem, porque talvez vocês podem ficar de fora dessa oportunidade, pelo menos no contexto geral que está sendo apresentado. Márcia? Bruno, só para reforçar que esse QR Code ele é uma inscrição para manifestação de interesse. Não quer dizer que uma vez que a empresa manifesta interesse, ela está automaticamente habilitada a ser expositor. Não, isso aí é para receber os informativos de primeira mão, para a gente já ter uma ideia de demanda de empresas, e aí, de fato, quando a gente lançar o edital, é que a gente vai estar a oportunidade para que todo mundo possa se inscrever baseado em critérios objetivos. E aí, naturalmente, o que a gente quer fazer com essa manifestação é ter uma ideia melhor de demanda para que a gente possa acomodar todo mundo que tem interesse, né? Mas a gente precisa aguardar o edital e aí a confirmação da participação, só para deixar claro. Muito bom, Márcia. E, pessoal, temos aqui ainda algum momento para perguntas, mas caso não tenhamos mais perguntas, gostaria aqui de fazer uma pergunta final para o Marco Zibert. So, Marco, now a question for you. What are your expectation, Deutsche Messe expectation, German expectation for the Brazilian participation? Yeah, for Germany, especially for Germany, it's a great chance because we have such a long-term relationship to Brazil since decades. So my father was an entrepreneur, and so I grew up with international business, and Brazil was always in the focus. When you see the industrial development of partnerships between Germany and Brazil, it's great. Sometimes we call, as you know, for example, Sao Paulo, one of the biggest industries areas for Germany, because there are so many companies there. And then when I look to Luciano, the relationship to your state is so strong, and a historical relationship. And I think the most important thing is that, just to give you an information, due to my job, I'm traveling worldwide and talking to other countries, to other people, industry leaders from other countries. And you know Brazil very well. You know everything about your innovations, your capabilities. But don't think that the other people in the other parts of the world are automatically aware about this. And this is the big chance for Brazil, also to be a kind of a hidden champion, that people are learning, wow, this is going on in Brazil, new developments regarding industrial automation, digitalization, IT and software. And what I found out when I traveled to Brazil the past 2 years now for this project, also the energy solutions, the supply chain of energy and energy efficiency, renewables, yes, and Europe and especially Germany is looking for this. There's a big market for you in Germany, in Europe, and this is a great chance. But I like also what Marcia said, I want to underscore this,
that you are looking on the companies, about the products, the quality of the products, ready to go for exports. So that means you are also double checking the companies, that then when they are showing up, that they have the right products and find the right locations. Others, as Anibal said, maybe coming as first as just having a first experience, like a learning curve. I like this idea. And congratulations to Anibal. I'm with this company since 20 years, so you have more experience about Hanover Messe than I have. And your speech was a big motivation for myself. I'm learning a lot in this call. It was even a webinar for me. Thank you so much. Muito obrigado for your comments and for your great Marco, in a very simple and humble way, I just shared my heartly thoughts. Okay, that's all. Thank you. I'm really looking forward to see you soon. Really. Thank you, Marco. We still have some questions. Is there an invite for a beer, Marco? Always. And not Always. just one. Bom, dando seguimento aqui nas perguntas, tem uma pergunta aqui tanto para Márcio ou para Maria, fiquem à vontade quem quiser responder. Em relação aos benefícios que vão ser oferecidos também para visitantes, caso tenha algum pacote, algum tipo de benefício para quem não estiver expondo e quiser participar junto à Apex. Pô, isso a gente está construindo ainda, né? Mas certamente a gente, né, fará uma organização. Entendam que há um conjunto de parceiros que estão, né, conosco nisso. A CNI é um desses parceiros, o Ministério do Desenvolvimento também, a própria HK, mas no conjunto de serviços a gente deve organizar também um pacote para auxiliar aquelas empresas que estão atuando apenas como visitantes, né? No nosso convênio com a CNI, sobre o qual o Luciano mencionou, as idas, né, da Fiergues são executadas por meio desse convênio que a Apex tem com a CNI. Então, a Fiergues lidera essa iniciativa, tem várias outras no âmbito desse convênio. Já é feito isso, mas agora no escopo do Brasil como país parceiro, numa iniciativa global que vai além dessa iniciativa do programa CNI Apex, a gente vai precisar incorporar esse pacote de serviços dentro dessa grande participação brasileira. Então, eu entendo que a gente vai ter, para quem já participa, né, uma abordagem ainda melhor do que já foi feito até agora, em virtude da robustez da participação do Brasil. Então, eu peço mais uma vez para aguardar um pouco, porque isso está sendo elaborado, e aí, quando a gente for lançar esses editais, a gente vai lançar por tipo de participação. Então, a gente vai contemplar os diversos perfis. Muito obrigado, Márcia. And Marco, now we have another question for you. We highlighted during the event a lot of topics on hardware, software related to the industry. But we know when you talk about industry, you're also talking a lot about people, vocational training, and how Hanover Messe is addressing these kind of topics. Yes, of course, this is quite important. It all starts with already running activities, as you know, as a German chamber in Brazil, which is guided and is in the lead of the German government even to collaborate with Brazil regarding vocal education, dual education, and so on. So what we are having in Hanover is we are working together with our ministries, creating forums and workshops for young people, young engineers, especially for startups. I think this is a great opportunity for startups to reach out to the industry, to find new partners and new collaborations. But again, for young engineers, it's also interesting, maybe coming as a visitor also, to talk to European companies, maybe to learn about possibilities of internships, of visiting those companies and being there for a couple of weeks or months, going back to Brazil, continuing the education at the university. So there's a strong focus. You know, in Germany, we're all looking for young people who are willing to come and to learn and to collaborate. Thank you a lot, Marco. Uma outra pergunta agora para os colegas da Apex.
e também nós como Câmara podemos complementar, que é a seguinte, da Fernanda. Para a entidade que prevê a participação com o pavilhão Brasil das empresas que representa, como será o processo? A coordenação será feita integralmente com a Apex ou trataremos diretamente com os organizadores da Hannover Messe, como ocorre em outras feiras? Eu posso responder essa, Bruno. Oi, Fernanda, tudo bom? Olha só, a gente vai centralizar, como foi colocado na apresentação, né? A Apex que está organizando a participação brasileira, né? A delegação brasileira. Então, essa interlocução, obviamente, com a HK junto, né? A Hannover Messe apoiando também, mas vai ser centralizada aqui com a gente. Então, até os gestores responsáveis pelos projetos estão aqui com a gente. Então, da mesma maneira que não existe ainda o edital, né, para participação da delegação completa, como a Márcia colocou, que a gente vai finalizar até final de agosto, a gente vai contemplar também para as entidades parceiras, se tiver um espaço dedicado, porque isso que a gente está esperando, né, esses espaços aí que vão ser apresentados pelo Marco em breve, para ver aonde vai acomodar as entidades parceiras, uma vez que tenha essa oferta brasileira alinhada com o que a gente vai estar promovendo na exposição. Ou seja, Fernanda, a gente vai precisar conversar ainda para ver a melhor maneira de participar, não só vocês no Sindpeças, mas como os demais entidades parceiras correlatas que têm aí aderência com a Hannover Messe 2026. Combinado? Então, é com a gente, com a Apex. Muito obrigado, Maria. E, pessoal, seguindo o que a Maria falou, nós, como Câmara do ATMS, obviamente que a gente dá todo o suporte, dúvidas rápidas, mas quem está liderando a participação do Brasil e delegação brasileira é a Apex. Então, obviamente que todo o esforço é para que a gente tenha essa centralização de ter uma bela comitiva brasileira presente na feira, representando em todo o sentido de identidade visual, storytelling, aquilo que o país tem a contar. E dando andamento aqui nas nossas perguntas, então, tem uma pergunta para o senhor Aderbal, do Juarez, da ThyssenKrupp Campo Limpo, que é a seguinte, uma ótima pergunta também, para irmos já para os nossos finalmente, que é, a partir do seu conhecimento e experiência de vários anos em participação na Hannover Messe, qual dica você daria para um participante de primeira viagem? Eu não sei se ele tem intenção ainda ou está pronto para ir expor. A primeira coisa é prospecção. Estar no grupo de prospecção e entender, mas se ele já tem um produto, ele deveria sim ousar, vai lá com 1, 2 colegas a mais, 3, 4, em função, enfim, cada empresa sabe o que deve fazer. E enquanto 1 ou 2 estão atendendo no stand, os outros estão visitando a feira, prospectando, fazendo contatos. Isso é fundamental. Se eu soubesse um pouquinho do produto que ele tem, eu poderia dar dicas maiores e fico à disposição aí. Vocês vão ter acesso a meu e-mail, WhatsApp, fiquem bem à vontade aí para podermos compartilhar uma série de outras dúvidas, mas eu gostaria de entender que produto ele tem. E Hannover, enfim, oportunidades são muitas e as dicas poderiam ser tantas também. Desculpe não poder ser específico aqui. Então, Aderbal, eu acho que de qualquer forma essa dica já é valiosa, mas como eu disse, eu acho que em toda a sua apresentação você trouxe diversas dicas e com certeza contaremos aí muito com a Aderbal em outros momentos e outros eventos para trazer um pouquinho da sua experiência. eu teria uma pequena dica que é algo que eu adotei ainda nos primeiríssimos anos, primeira vez que eu fui à Ásia, Japão, Coreia, Taiwan, China, 1990, China não tinha nada, 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 era um país bem mais pobre e com menos reservas que o Brasil. Ao passar, geralmente o brasileiro, ele é muito introspectivo. Ele, numa feira, ele se comporta assim, com muita cautela, olhando para um lado para o outro. E quando ele encontra um concorrente, ou alguém que fabrica um produto nitidamente concorrente, ele vira meio de costas, começa a olhar para o outro, se aproxima do stand mais longe, na mesma rua, passa ali de longe, olha e não chega. Façam o oposto, gente. Vão lá, pegue seu cartão, cartão internacional, de preferência com QR Code, dando seus dados.
vai lá e se apresenta, olha, eu produzo algo parecido com isso, sejam humilde e provoquem reação e tentem criar uma relação de laços complementares. Não pule, não passe adiante. Entre, provoque a fera dentro da jaula dela. Isso é fundamental. Vocês vão ver quantas empresas estão dispostas a colaborar com vocês, porque o concorrente mesmo, às vezes, ele está num outro continente, não é aquele ali. Então, façam isso. Essa é uma dica para todos. Muito bom, Adherbal. E uma coisa que eu reforço na sua fala, vão ser poucos momentos e poucos locais que vocês vão Yeah, conseguir let me visitar. just add on this, Bruno. Yes, please. Just let me stress this. You're absolutely right. If you don't go to the other markets, the competitors will go to your country and being competitors in your country. So you don't have any choice. And be brave. I like this. This is great. I just have another example. A couple of years ago, I walked through the halls on a Wednesday, and I passed on a pavilion, and the people were sitting on their own chairs and talked to each other. And I just passed by, and I went back and I said, "What are you doing here?" We are exhibitors. I said, "No, you are sitting, drinking coffee and talk to your own." There's the audience. The people are passing by. It's Wednesday. It's the most busiest day. You should standing in the aisle, talk to the people. Yeah, because my problem is as an organizer, and I was a sales guy in a key account in my further jobs. My problem is after the week, we asking you, have you been successful? And then you tell me, no, I can tell you why you don't selling products in the aisle. And this is a very great what you described. Be brave, go to the people, talk to the people, even competitors. Try to travel to Japan and Korea and visit a competitor. This is not possible. They will close the door. But at the Hannover Messe, they are talking to you. They are willing to talk to you. Perfeito, Marco. Tem caloto, Marco. É exatamente o que eu ia comentar. Em poucos lugares, em poucos momentos no mundo, vocês vão conseguir visitar seus concorrentes. E na Hannover Messe eles vão estar lá de portas abertas, com produto exposto, aberto, valores e todas as informações técnicas. Então, isso, além de uma oportunidade comercial, de atração de investimentos, de colaboração, é uma oportunidade de benchmarking real e de melhoria dos seus produtos e dos seus portfólios. Então, tem N retornos deliverables que a Hannover Messe pode trazer para vocês. Pessoal, encerramos por aqui nosso evento. Novamente, Adherbal e Luciano. Foi muito bom tê-los conosco. Com certeza teremos vocês novamente em outras ativações da Hannover Messe. E para todo o público aqui presente, não deixem de se cadastrar e manifestar o seu interesse aqui pelo link compartilhado pela Márcia, pela PEX. Isso é o melhor caminho para vocês terem informações atuais do que a PEX vai oferecer, do que o Brasil vai oferecer. Então, façam isso. Contamos com a participação de todos e Deutsche Messe, Câmara Brasil-Alemanha, a Fiergs e a PEX, estamos à disposição de vocês. Muito obrigado. Nos vemos no próximo evento, ou na Hannover Messe. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal. Bye-bye. Até logo, pessoal. Obrigada.